Eu falo muito de vocês terem um perfil atraente nas redes sociais, que inclusive é o tema, né, do meu produto que tá aqui fixado no primeiro comentário para quem ainda não adquiriu, mas pra galera que já adquiriu, sempre vem aquela coisa da boa conversa, né? Lá no produto a gente tem um módulo extra que é abordagem, que é ensinando você a ir pra guerra mesmo, encontrar a pessoa, se relacionar com a pessoa, mas existem algumas regras assim de uma boa conversa, sabe, de um diálogo, de um flerte, de uma paquera, que elas precisam ser aplicadas para que tudo isso flua de uma forma natural, porque senão nada vai resolver. Você vai chegar quase lá, mas no finalzinho da coisa, na cereja do bolo, você vai deixar a peteca cair e não vai conseguir se relacionar com pessoas. Quantas vezes assim na minha vida eu me interessei por caras através das redes sociais, por exemplo, e na hora que a gente sentou para conversar e para interagir, eu, vi que não tinha nada a ver, que não rolava, não tinha essa sintonia que eu acho que é a mínima assim que uma pessoa precisa ter numa conversa, num bate-papo. E aí o resultado disso é desapareci ou não quis mais sair, e a pessoa fica meio que sem entender, tipo, o que foi que aconteceu, o que foi que eu errei, quando na verdade é uma coisa tão mínima e tão pequena. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Letícia Secato, por favor, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nada e deixa aqui nos comentários quais temas você adoraria ver por aqui que eu ainda não tenha postado ou que eu postei há muito tempo atrás e aí vocês gostariam de uma atualizada nos assuntos, que eu volto com os vídeos que vocês pedirem, tá bom? Eu vou começar de trás pra frente, do sétimo até o primeiro. Eu sempre faço isso quando eu acho o último ou o primeiro mais importante, e dessa vez o primeiro eu acho que é o mais importante, então eu vou começar do sétimo, tá? Mas é que na verdade, eu tô com o roteiro aqui na minha frente. Cara, eu acho que todas essas regras são muito importantes, mas a primeira faz uma diferença, tá? Regra número 7 é você se interessar pelo assunto da outra pessoa. Se você conversar com uma pessoa só sobre assuntos que você acha interessante, provavelmente essa conversa vai ser muito, mas muito desconfortável e chata. A sexta regra é você respeitar as ideias e os ideais da outra pessoa. Caso aconteça de vocês entrarem num assunto muito polêmico, apenas escute e respeite, fale a sua opinião sobre, óbvio, eu sou do partido tal, eu sou da religião tal, mas não tenta converter o outro para sua vida, respeita as ideias dele, respeita as crenças, os ideais, isso é muito importante, né? Porque é um diálogo, não é uma competição, não é uma guerra. Eu acho muito chato quando uma pessoa tenta me convencer de qualquer forma que aquilo que ela acredita é 100% verdade, aí eu já acho que não vai funcionar. Eu não preciso ter o mesmo pensamento que você para eu me relacionar com você. A gente pode acreditar em coisas diferentes, tá? Mas a gente precisa se respeitar. Porque se você não respeita a minha opinião e eu não respeito a sua opinião, nossa conversa vai ficar uma chatice, vai virar uma guerra, vai ser um saco. E a gente provavelmente vai se desentender antes mesmo de se relacionar. A quinta regra é você evitar interromper a outra pessoa. Não tem uma coisa mais insuportável nessa vida quando você está contando alguma coisa e outra pessoa te interrompe. Principalmente se essa interrupção é para dizer que você tem aquilo que a pessoa está falando em maior escala. Por exemplo, eu estou conversando com você, aí eu falo assim: uma vez eu fui para Paris. Aí você me interrompe e fala: Paris? Eu já fui para Paris mais de 10 vezes, mais de 20 vezes. Paris é isso, aquilo. Sabe, você me interrompeu, você não deixou eu te contar o meu raciocínio e eu também não te perguntei se você foi 10 vezes ou mais, sabe? Posso até colocar uma regra aqui que é tipo a mais, né? A oitava regra que a gente vai encaixar, que é tipo, para de se vangloriar pelo que o outro tá contando. Não é uma competição, você pode ter feito a mesma coisa ou não. Deixa a pessoa falar, sabe? Por favor. Nossa, quem já vivenciou isso com alguém? Deixa um like nesse vídeo, é muito chato, cara. A quarta regra é como falar ou como escrever, né? Porque um diálogo não necessariamente ele precisa acontecer da forma verbal, ele também pode acontecer da forma escrita, inclusive é o que mais acontece hoje em dia. Então é como você falar, por exemplo, quando você quer fazer alguma pergunta, quando você quer impor alguma opinião, quando você quer chamar a atenção do outro, como que você fala isso? Você já começa acusando de que o outro está errado? Ou você já começa se vangloriando por algo? Como você vai falar ou escrever é muito importante. Na parte do escrever, a gente entra também no lance do português correto. Eu fiz um vídeo recentemente sobre as 2 regras de ouro da atração, ele vai aparecer no final desse vídeo para você clicar, provavelmente. Se não, você procura aqui no canal.
E eu falei justamente isso, como você fala, né? Entra a linguagem corporal, entra o tom de voz, como você se porta, a linguagem corporal no modo geral, a sua... Como tem um nome que eu usei específico para isso, a sua postura e tudo mais, isso é muito, muito importante. Terceira regra é você ouvir mais do que falar. Isso é muito importante também. Recusa explicação, né? É autodidata isso. Porque no início, às vezes, a gente está muito empolgado para falar alguma coisa, ou, sei lá, para outra pessoa te conhecer, e aí você muito fala e pouco ouve. E não consegue perceber que o outro já está cansado daquilo tudo. Então presta bastante atenção nessa regrinha. A segunda regra é a curiosidade equilibrada, tá? Quando você está conhecendo alguém, e eu vou falar por experiência própria, toma muito cuidado com todas as suas curiosidades imediatas. Quanto a pessoa ganha, onde ela mora, como ela mora, se ela mora sozinha ou não, se ela já fez isso ou aquilo, quantos namorados ela teve. Cuidado você transformar o diálogo num interrogatório, numa entrevista de emprego, num jogo de interesses. Provavelmente essa pessoa vai te responder, mas você nunca mais vai ter oportunidade de falar com ela de novo, porque ela vai sumir. E finalmente a primeira regra, que pra mim é mais importante. Se você chegou aqui, significa que o meu assunto de alguma forma te tocou e é relevante. Então eu peço que você deixe um joinha nesse vídeo pra me ajudar, tá bom? A primeira regra é a reciprocidade. De nada adianta tudo isso que a gente falou, você seguir todas as regras e tudo mais, se a pessoa não tá afim de conversar com você. Então não force um diálogo. Na verdade, que isso sirva para a sua vida. Reciprocidade eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida. Você tem que fazer com o outro o que ele quer que você faça com ele e que ele queira fazer com você também. Porque senão não faz sentido nenhum.